A paz, queridos irmãos. Eu sou a missionária Rosângela França e hoje eu trago aqui uma palavra para os irmãos. É, Preguei sobre isso outro dia e, nossa, falou grandemente comigo, tanto é que eu quero repassar aqui para os irmãos, para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Então, irmãos, é, a passagem aqui em 1 Timóteo 5, que fala acerca dos velhos e viúvas. E eu quero passar para os irmãos, porque de uma profundidade Deus já vem falando, mas Deus manda eu repassar isso aqui de novo. Então eu estou segundo o coração de Deus, né? Falando, querendo falar sobre isso. Tem tantas outras coisas para serem faladas, né? E eu quero ver se eu me disponho mais a pregar o evangelho aqui pelo canal, amém? E diz assim: acerca dos velhos e viúvas. Não repreendas asperamente os anciãos, mas admoestá-los como pais, aos jovens como irmãos, às mulheres idosas como mães, às moças como irmãs e em toda pureza. Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas, mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiramente a exercer piedade para com a sua própria família e recompensar seus pais. Por isso é bom e agradável diante de Deus. Ora, a que verdadeiramente viúva é desamparada e espera em Deus e persevera de noite e de dia em rogos e orações. Mas a que vive em deleites, vivendo está morta. Manda, pois, estas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. Mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos e só a que tinha sido mulher de um só marido, tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos e se exercitou hospitalidade e se lavou os pés aos santos e se socorreu os aflitos e praticou toda boa obra, mas não admitas as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tendo já a sua condenação por haverem aniquilado a primeira fé, e além disso, aprendem também a andar ansiosas de casa em casa, e não só ansiosas, mas também paloureiras e curiosas, falando o que não convém. Quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos, governem a casa e não se deem ocasião ao adversário de maldizer, porque já algumas se desviaram indo após Satanás. E se algum crente ou alguma crente tem viúvas, socorra-as e não se sobrecarregue a igreja para que se possam sustentar as que deveras são viúvas. Amém, irmão? Irmãos, olha só quão grandioso é Paulo aqui se preocupando, né, com as mulheres mais velhas e as viúvas, né, irmãos? Nisso aqui ele fala dos velhos e viúvas, né? Os velhos, tem velhos também viúvos, né, irmãos? Então que ele não está dizendo que é só isso só é para a mulher, não. Ele está falando para o homem também, que tem um homem também que fica viúvo, né, irmãos? Então, e grandes coisas diz aqui o Senhor, né? Através da carta de Paulo. Ele fala que nós não viemos assim repreender as pessoas que são mais idosas, né? Que são anciãos aí, né? Os mais velhos.
Mas porque eles foram criados de uma maneira, né, irmãos? Muitos deles nem conheceram o Senhor Jesus, tão velhos e ainda não conheceram o Senhor. Mas que nós possamos admoestá-lo. Admoestar é a mesma coisa que ensinar. Então, que nós possamos ensinar a essas pessoas que são um pouco mais velhas, de que o Senhor, Ele se agrada, né, de que pessoas que já conhecem, já servem a Ele, poder ensinar esses velhos, essas pessoas que não têm muitos conhecimentos das coisas de Deus, mas que a gente possa, sim, ajudá-los, né, irmãos, a ter um encontro também até com Deus, né, irmãos? Então, ele fala aqui assim, que nós que somos não tão jovens, mas também não somos ainda tão idosos, tão anciãos, que nós possamos ajudar a esses que vieram antes de nós e aqueles também que vieram após nós, né? Então, depois que já que são mais moços, né? Então, irmãos, o Senhor Deus amado aqui diz que nós possamos ajudar os jovens como se fossem nossos irmãos, né? As meninas como irmãs e os meninos como irmãos, entendeu? Então, que nós possamos orientá-los, né? A servir ao Senhor, orientar a estar na casa do Senhor. E da mesma sorte aqui ele fala das viúvas, né? Que verdadeiramente tem muitas mulheres mais novas que já são viúvas, porém, algumas dessas viúvas, elas estão aí como bandoleiras, né? Então, essas não podem ser consideradas, né, irmãos? Porque elas ficam de casa em casa, elas ficam, né, tipo assim, querendo oportunidades, né, irmãos? Então, elas estão como se fossem pessoas fáceis, né? Mulheres fáceis. Então, aí diz o Senhor que não está correto, porque que nós viemos a se considerar como viúvas mesmo, aquelas senhoras que já estão com mais de 60 anos e que elas tiveram só um só marido, tiveram filhos e agora tem até netos, mas elas são mulheres que clamam de dia e de noite, estão sempre em oração, estão sempre diante do altar do Senhor, né, e que está santificada perante ao Senhor, aguardando no Senhor. Essas sim podem ser consideradas como viúvas santas, né, irmãos? É o que diz a palavra de Deus, né? Então, essas que têm piedade, né, das pessoas, são hospitaleiras, né, lavam os pés dos santos, né, socorrem os aflitos, né, e que praticam boas obras diante do Senhor. Então, essas mulheres sim, elas podem ser consideradas viúvas. Não essas que estão aí mais novas, que estão soltas, procurando maridos, né, indo em todos os lugares, né, como a gente sabe, tem muitos lugares dançantes que as pessoas que elas buscam estar dessas maneiras, então não podem ser tidas como viúvas, né, santificadas, né, irmãos? Até são, mas são viúvas, né? Mas aí Deus, aqui o que Paulo fala é que venhamos ter cuidado com aquelas que tá no meio da nossa parentela, né, nossa família, que são viúvas, que nós possamos, assim, atendê-las em todos os seus, em todas as suas necessidades, é bem isso. Para que elas não venham precisar de recursos da igreja, para não sobrecarregar a igreja. Isso que Paulo fala aqui, as cartas a Timóteo. Então, que nós, se temos alguma viúva ou viúva, né, no nosso meio, que nós possamos, principalmente as viúvas, né, porque geralmente homens já têm alguns recursos, e algumas viúvas têm, outras não têm, né, então, que elas possam ser atendidas nas suas necessidades por suas famílias, né? Então, irmãos, aqui são ensinamentos da palavra de Deus para nós, para que nós venhamos ter uma
uma postura, né, em favor dessas pessoas que estão necessitadas, que outrora tiveram um esposo, hoje já não tem mais, tem um pouco de solidão, né, porque se sentem só e tudo, que nós possamos, assim, abraçá-los, né, também na igreja, amém? Então, ele relata muito aqui sobre as viúvas, e fala também das viúvas que estão aí, bandoleiras, que estão aí de casa em casa, né, procurando uma conversa aqui, outra ali, né, irmãos? Então, essas aí vivem em deleites, né, e vivendo elas já estão mortas. Por quê? Porque, como fala aqui a palavra, manda, pois, estas coisas para que sejam irrepreensíveis. Então, tem que falar para ela, né, porque para elas, né? Porque o inimigo já foi após elas. Então, aqui diz, porque já algumas se desviaram indo após Satanás. Então, já estão fazendo coisas além que nem o inimigo, né? Mandou elas fazerem, elas já estão praticando aí, né, irmãos? Então, é isso que a palavra nos orienta, né, para que a gente possa orientar aquelas viúvas, né, que estão vagando por aí, né, que elas possam ter um encontro com o Senhor também, né? Então, irmãos, é uma palavra que nos deixa, assim, muito, muito contentes, né? Porque nos orienta em tudo, né, irmãos? Então, aqui nós não podemos dizer assim, não, nós não obtivemos do Senhor sob tais circunstâncias. Tudo está escrito na Bíblia, para que nós possamos ler mais e mais, buscar mais e mais essas verdades no Senhor, né? Essa é a palavra que eu trouxe para os irmãos, para meditarem. Se alguém tem algum tipo de viúva ou velhos dentro da sua casa, respeitando, né? Então, atendendo às suas necessidades, né? Ajudando-os de alguma forma para a glória de Deus, para que esses não entrem em depressão, né? Nem fiquem maldizentes. Essa é a palavra, gostaria que os irmãos refletissem sobre essa palavra. A paz para todos. Gostaria que os irmãos também compartilhassem, dessem um like, se inscrevessem no meu canal, amém?